Declare isso comigo, por favor. As minhas respostas já estão a caminho. As minhas respostas já estão batendo na minha porta. E o que você vai fazer? Abra. Você vai abrir as portas para que as tuas respostas cheguem em definitivo até você. Vamos começar. O título da nossa mensagem de hoje é Desejando, mas não acreditando. Eu poderia dar um outro título a essa reunião. Eu poderia dizer, isso é bom demais para ser possível. Existem pessoas que possuem um forte desejo dentro delas, mas não conseguem transformar esses desejos e vontades em uma fé viva, uma crença sólida. Eu poderia usar como exemplo a passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Diga isso comigo, por favor. Creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Um tanto quanto contraditório. Creio, mas me ajuda a vencer a minha falta de fé? As pessoas, elas querem, mas muitas vezes elas não acreditam que seja possível. Elas falam sobre, elas assistem vídeos sobre, elas procuram se informar a respeito daquilo que elas desejam viver, mas não conseguem acreditar que algumas coisas sejam para elas. Esse menino, dessa passagem, ele não estava nada bem. A sua condição não era fácil. A condição era tão agressiva, era tão grave, que existiam momentos que o espírito que o possuiu o lançava diante do fogo para tentar matá-lo queimado, outras horas o lançava na água para tentar tirar a sua vida, fazendo com que ele morresse afogado naquele contexto, naquele momento. E o que tornava pior era o fato de que esse menino já estava preso a essa realidade desde a infância. Já existiam esses problemas há muito tempo. Crer que é real é uma coisa. Crer para viver é uma história completamente diferente. O mal de muitos é querer muito, mas acreditar muito pouco. Se uma coisa não existe, diga isso comigo, por favor. Se uma coisa não existe dentro de nós, ela nunca existirá fora. A fé estar presente nas nossas palavras não é um desafio muito grande. Ela estar presente dentro dos nossos corações como uma raiz viva, que só vai crescendo, 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 é uma conversa completamente diferente. No livro de João 11, no versículo 40, o Senhor disse assim: disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Quando nós falamos sobre o crer é algo existir dentro antes de existir fora. As dúvidas, os medos e receios que carregamos, elas só vêm para revelar que existe sim uma raiz de incredulidade dentro de nós. E qual que é o grande mal, qual é o grande problema da incredulidade?
Qual é o grande problema das dúvidas? Nós só conseguimos agradar o Senhor por um único caminho, é o caminho da fé. Biblicamente falando, diversos milagres foram realizados, não porque o Senhor viu o tamanho da luta daquelas pessoas. Biblicamente, grandes milagres foram realizados, não porque o Senhor viu a quantidade de lágrimas que foram derramadas pelas pessoas que estavam vivendo ou passando por momentos extremamente difíceis, extremamente turbulentos. Os milagres sempre aconteciam fruto de uma ação de fé. Crer, acreditar, é o ponto de partida para se viver uma grande história. No livro de Reis tem uma passagem em que o profeta Elias, ele faz a seguinte advertência àquele povo: até quando cocheareis entre dois caminhos? Ora, vocês estão buscando a Deus, servindo a Deus, ora, estão buscando a Baal, servindo a Baal. Eu acredito que aqui dentro dessa igreja não exista ninguém buscando a Baal, mas para muitos o cochear entre dois caminhos representa muitas vezes, ora está crendo, ora está duvidando, ora está acreditando que é possível, outra hora as vozes do medo estão falando muito mais alto. A incredulidade, ela tem o poder para nos separar de uma glória maior sendo revelada em nossas vidas? Sim. A incredulidade, ela me afasta do impossível? Sim. A incredulidade, ela me afasta do sobrenatural? Sim. A incredulidade pode impedir que eu seja curado de um determinado contexto? Sim. A incredulidade pode amarrar os meus caminhos? Sim. A incredulidade pode me impedir de viver uma grande transformação, tanto interna quanto externa? Sim. Acaba que para muitos o problema não é a falta do estar dentro de uma igreja. Tem pessoas que funcionam como um reloginho, tal dia, tal hora, é o meu compromisso ali com a igreja, e eu vou estar lá dentro, faça sol, faça chuva. Porém, o compromisso com a igreja não anula o fato que é necessário nós desenvolvermos uma fé. E a verdadeira fé é a prova de tempestades, a verdadeira fé, ela é a prova de más notícias, a verdadeira fé é a prova de pequenos atrasos na chegada de algumas respostas. Em muitos momentos, eu entendo que não é que o Senhor não queira fazer, mas em alguns momentos ele retarda alguns processos na nossa vida, só para saber de que material a nossa fé é feita. Se é um material sólido, que resiste às provas de fogo da vida, ou se é uma fé de papel, que chega a primeira tempestade, chega o primeiro incêndio, queima e consome com absolutamente tudo. É muito simples entender, descobrir se dentro de você existe uma raiz de incredulidade. Basta o Senhor se atrasar um pouquinho em uma determinada resposta e nós já vamos saber qual é o espírito que existe dentro de nós. Basta uma pequena demora da parte do Senhor. Esse capítulo de João que nós acabamos de ler, esse versículo, era para o Senhor ter saído muito antes para curar Lázaro que estava morto, mas ele ficou alguns dias a mais no lugar aonde estava. Quando o Senhor saiu e chegou no ambiente, já fazia alguns dias que aquele homem estava morto, estava cheirando mal. O contexto era muito pior do que o contexto anterior, que ele estava apenas enfermo. Porém, independente se está enfermo, ou já está morto, ou se já está morto há muitos dias, isso não altera em nada o que Deus é capaz de fazer. O que eu passo, o que me acontece, o que chega até mim,
não altera quem o Senhor é e todas as coisas incríveis que Ele pode fazer por nós. O grande problema é que muitas vezes é mais fácil eu acreditar em algo que eu enxergo, algo que faz mais sentido eu acreditar, porém quando não dá certo, eu acabo desistindo muitas vezes no meio da caminhada. Se lembram do paralítico do tanque de Betesda? Se lembram dessa passagem? Há quanto tempo ele estava preso àquele contexto, àquela realidade? 38 anos. Quase que meio século, quase 50 anos, 38 anos preso àquela mesma realidade. Quando o Senhor apareceu diante dele, perguntando a ele, você quer ser curado? A resposta dele imediata foi, não tenho quem me leve ao tanque. Mas aí que está, diante do poder do Senhor, diante de Jesus Cristo, o que é um tanque para se comparar a Ele? Muitas vezes nós só conseguimos fundamentar uma possível mudança em algo que nós estamos enxergando, e quanto mais você buscar, tentar ver, enxergar, entender, muitas vezes o Senhor vai afastar todas essas coisas de você, o que faz sentido, as pessoas que poderiam te ajudar, os tanques da vida, para que você só tenha olhos para Ele. Quando Jesus estava na frente do paralítico do tanque de Betesda, perceba que a mente dele de alguma forma ainda estava ligada ao tanque, ele ainda estava pensando no tanque, ele ainda estava pensando no natural, ele estava pensando no que ele podia enxergar naquele momento, mas diante dele, ele tinha o próprio Deus encarnado, ele tinha o Senhor, o Filho do Deus vivo, ele tinha Jesus Cristo, uma possibilidade de uma mudança extraordinária. Mateus 13:58 diz assim, e Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa, o que está escrito ali na sequência? Leiam para mim, por favor. Por causa do quê? Perceba que aqui não foi escrito que o Senhor não realizou, porque não era para acontecer. É muito comum nós utilizarmos dessa colocação para justificar alguns não acontecimentos na nossa vida. Talvez não fosse para acontecer. E eu acredito de verdade que em grande parte dos contextos, essa frase, ela não se encaixa, ela não se emprega. Ela não é a frase adequada. Na grande maioria das vezes, não é porque não tinha que acontecer, é porque faltou uma fé viva no Deus vivo. Não basta eu estar perto de quem está tendo um bom posicionamento. Existirão momentos que o Senhor vai requerer de nós, individualmente, um bom posicionamento. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu sempre sigo o mesmo ritual, é sempre a mesma rotina. A primeira coisa que eu faço, ao acordar, já com as luzes apagadas, ainda apagadas, eu e a Catarina nos colocamos na posição e nós vamos orar. Depois que nós oramos, nós começamos a viver o nosso dia normalmente. Tomamos banho, preparamos o nosso café da manhã, nos preparamos para abrir a igreja, descer, preparar o que é necessário para a reunião e tal. E sempre que eu consigo, eu me organizo para fazer a primeira leitura da Bíblia logo cedo. Eu não consigo fazer toda a minha programação cedo, mas pelo menos uma parte eu começo. E hoje, eu acordei com o desejo de meditar no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. A história de Eucana e a história de Ana. Nesse capítulo diz que todos os anos Eucana apresentava sacrifícios. Mas perceba que os sacrifícios de Eucana não foram o suficiente para abrir o ventre de Ana. Por que não foi o suficiente? Porque existia uma resposta que Ana precisava dar, não era Eucana, não era o marido, não era a mãe, não era o filho, não era o pastor da igreja. Todas as vezes que as pessoas vêm até nós pedindo uma concordância, concordância é algo bíblico,
Mas nós sempre orientamos, não deixe de orar você, não deixe de se posicionar você, porque o que nós fazemos junto com vocês, de alguma forma, é para agregar força, é para nos fortalecermos, é para que tenhamos um apoio uns dos outros e possamos resistir, seguir firmes, mas existem momentos que o Senhor vai querer ouvir a sua oração, é o seu posicionamento. Quando falamos sobre fé, a palavra é muito clara, só tem como desenvolver fé por um único caminho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra, ela enfraquece as crenças mentirosas dentro de nós e ao mesmo tempo fortalece as crenças que deveriam ser o sustento, o fundamento em nossas vidas. Então, quanto mais eu me envolvo com ela, mais forte vai se tornando a minha fé. Existem experiências que, sinceramente, eu não vivi durante um culto, durante uma reunião. Eu vivi num momento em que eu abri a minha Bíblia, na minha mesa, ali no meu escritório, ali na minha sala, e a própria palavra falou comigo de uma tal forma, que eu acredito que se tivesse uma câmera filmando o meu rosto, a própria alegria faz com que muitas vezes eu mude a minha expressão, e aquilo vai criando vida, aquilo vai criando vida, aquilo vai criando vida. Porém, hoje nós vivemos em um mundo que nunca as distrações estiveram tão fáceis de serem alcançadas. É muito fácil se distrair. Eu posso me distrair com companhias, eu posso me distrair com conteúdos completamente desnecessários, eu posso me distrair com preocupações da vida, eu posso me distrair com a dor que eu estou sentindo, eu posso me distrair com tantas coisas, e eu acabo não trabalhando para fortalecer a fé que precisa existir dentro de mim. Existe um capítulo da Bíblia chamado de A Galeria dos Heróis da Fé, lá no livro de Hebreus, mas nós poderíamos dar um outro título a esse capítulo, nós poderíamos chamar essa galeria de A Galeria dos Campeões. Se você já meditou no livro de Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, você vai ver que em todos os versículos está escrito assim, ó: pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Raabe, pela fé Davi, pela fé Samuel, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé. Todas essas pessoas que se tornaram campeões na fé, heróis na fé, eles alcançaram essa honraria, alcançaram esse resultado, porque eles acreditaram de uma forma diferente. Todos eles foram colocados nesse lugar por um único motivo, uma fé extraordinária. Vamos lá, vamos entrar na principal leitura de hoje. Atos 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Falando sobre Herodes, aqui é muito fácil identificar um homem que literalmente era conduzido pelas multidões, opiniões e aplausos. Um homem que não fazia por si, ele fazia porque ele queria agradar. Diga isso comigo, por favor. Viver para agradar os outros é viver para chorar quando ninguém estiver vendo. Uma pessoa que ela se preocupa demais em querer agradar o A, o B, o C,
no anonimato, no particular, quando ela está distante dessas pessoas, ela é tomada por uma frustração, por um sentimento tão profundo, negativamente falando, que ela se pega muitas vezes chorando, frustrada, abatida. Vamos desmistificar algo: se nem Jesus Cristo, em toda a sua perfeição, conseguiu agradar a todas as pessoas, imagine nós, sendo falhos da cabeça aos pés, precipitados muitas vezes no falar, sujeitos aos mais diversos erros. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. Nesse contexto aqui, estavam tratando Pedro como o Osama Bin Laden, era como se fosse uma máquina de matar, uma máquina de destruir. Perceba que o que não faltavam eram escoltas ao redor dele, eram 4 escoltas, cada uma delas formado por 4 guardas. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quando aqui diz que Pedro estava cercado, eu consigo ter o seguinte entendimento: é como se não existisse uma saída para o que ele estava vivendo naquele momento. Tinham guardas aqui, existiam guardas aqui, existiam guardas aqui, existiam guardas atrás. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Mas, o que está escrito ali na sequência? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Perceba, algo ruim estava acontecendo, mas existia um grupo de pessoas dando uma boa resposta. Algo de ruim estava acontecendo, mas ao mesmo tempo já estavam dando uma resposta. Nós precisamos ser extremamente hábeis, rápidos em dar as respostas certas quando algo ruim está acontecendo. Porém, tem pessoas que entram num contexto de crise emocional tão profundo, ele se torna tão profundo que não conseguem dar uma resposta imediata em relação ao acontecimento que chegou até ela. E isso não pode acontecer. Pedro foi preso e as orações já começaram. A notícia chegou, as minhas orações precisam começar. A má notícia, ela chegou até a minha casa, até a minha família, até o que me pertence. Eu já tenho que erguer as minhas mãos e começar a apresentar ao Senhor o quanto antes o que eu estou vivendo. Se existe poder na oração de um único justo, o que dirá em uma igreja em concordância? O que está escrito é que a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que dirá a oração de uma multidão de justos? Por isso nós não podemos deixar de nos congregarmos como igreja. Aqui nós somos um corpo. Quando nós estamos aqui, nós somos uns pelos outros, nos apoiando em concordância, puxando para o mesmo lado. Existe poder nas palavras. Quando oramos com fé sem duvidar, o Senhor confirma que teríamos o poder para mover montanhas. A oração, as palavras de um ser humano são tão poderosas, que o Senhor, Ele deixa muito claro: se você tiver fé para dizer a essa montanha, erga-te daqui e atira-te para lá, e não duvidar em seu coração, mas crer, assim acontecerá. Sabe o que esse versículo que eu estou citando aqui, de cabeça, nos diz? Se você tiver fé, você pode mover o inabalável, o imóvel. Você pode mexer as circunstâncias mais duras, você pode mover com elas. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão.
perceba que até no momento do sono, o problema estava junto com ele. Já repararam quantas vezes os nossos problemas nos visitam aqui e nos impedem de dormir, muitas vezes? É a preocupação que fica ali rodeando os nossos pensamentos. É como se nós estivéssemos na condição de Pedro. Eu estou aqui me preparando para dormir e existe um problema aqui só para me lembrar que ele está lá, aqui do meu lado, aqui do outro, e só falando, só falando, só falando, só falando. De repente, vamos juntos, diga essa palavra com muita força. De repente, eu amo essa palavra. De repente. Eu poderia substituí-la com a seguinte afirmação: em um momento inesperado. Mas perceba que o de repente do Senhor, ele nunca será acidental. Na verdade, esse de repente estava sendo provocado pela oração incessante daquelas pessoas. Por que eu aprendi a admirar demais pessoas que vencem nas mais diversas áreas da vida? Porque eu sei que não existe vencedor acidental, como não existe um perdedor, um derrotado acidental. Eu posso não ter consciência total de todas as falhas que eu cometi no meio da caminhada, mas se o problema não está no Senhor, eu preciso ter essa lucidez de muitas vezes chegar à seguinte conclusão: eu posso ter falhado muito mais do que eu tenho a capacidade de entender, mas eu sei que se eu cheguei aqui não foi obra do acaso. Em algum momento eu me perdi, em algum momento eu dei uma resposta que não foi a certa, em algum momento eu fui negligente, em algum momento eu fui omisso, em algum momento, de alguma forma, eu sei que eu pisei na bola. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Num lugar de trevas, num lugar de escuridão, uma luz no fim do túnel estava aparecendo. De onde menos se esperava, em um momento inesperado, uma forte luz apareceu naquele lugar. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, vamos juntos, diga isso comigo por favor, depressa, de novo, diga isso, depressa, de novo, diga isso, depressa. Nós somos rápidos para tomarmos decisões idiotas e muitas vezes extremamente lentos para ter os posicionamentos certos. Por que nós precisamos ser rápidos nas nossas entregas e posicionamentos? Porque nenhum portal fica aberto eternamente. Nenhuma porta fica aberta para sempre. Se eu demoro para atravessar, entrar por aquela porta, se eu não entro hoje, eu posso tentar entrar amanhã, mas amanhã já fechou. Se eu não entro neste ano, se eu não entro agora no mês de janeiro, eu posso deixar para entrar no mês de fevereiro e talvez já perdi tempo. A porta, o tempo se esgotou, a contagem regressiva chegou a zero e não dá para fazer mais nada. Perceba que o anjo já estava ali. O Senhor já estava enviando a provisão da fuga. O Senhor já estava respondendo aquela oração. Da mesma forma que o anjo tocou para acordá-lo, o anjo fez questão de deixar esse detalhe que é extremamente importante para todos nós: depressa, vai rápido, se levante, esse é o momento, esta é a hora. Depressa, levante-se, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Não era a hora de ficar dormindo, era a hora de se organizar, se preparar para ser livre naquele momento. Uma porta ser aberta, e eu não estar atento a isso, tem sido um dos principais motivos de desperdícios de oportunidades para muitas pessoas. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias, e Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Quando aqui diz vista-se e calce as sandálias,
Está querendo dizer, se prepare para sair deste lugar, porque esse lugar não é para você. Se prepare para sair desse lugar, porque esse lugar não é para você. Diga isso comigo, por favor. Eu estou me preparando para sair deste lugar, porque este lugar não é para mim. Prepare-se para sair da esterilidade, porque a esterilidade não é o lugar para você. Prepare-se para sair deste lugar de dor, porque esse lugar de dor não é para você. Se prepare para sair de dentro dessa prisão, porque o Senhor nos libertou, e se o Senhor nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos lugares de permanência, porque uma permanência excessiva, ela gera aceitação. Se a aceitação chegou, você já não vai ter o posicionamento necessário para sair daquele contexto. Eu poderia citar como exemplo a própria história de José. José, ele foi vendido como escravo, mas ele nunca foi um escravo. Por isso ele em algum momento deixou de ser escravo. José, em algum momento da vida dele, foi jogado dentro de uma prisão, mas ele nunca foi um prisioneiro, ele sempre foi livre, e porque existia isso dentro dele, chegou um momento que isso passou a existir fora. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, o tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Não parecia ser real, era como se fosse bom demais para ser verdade. Mas de fato, uma mudança estava acontecendo. Eu já ouvi isso não de uma, duas, 3, 5, 10 pessoas, mas eu acredito que de muito mais pessoas, que quando as coisas começaram a mudar para elas, quando elas presenciaram uma mudança no contexto de saúde dela, uma mudança no contexto familiar e assim sucessivamente, muitos viraram para mim e disseram a seguinte frase: eu confesso que não parece real, e por não parecer, eu até estou com medo de perder ou de parar de acontecer, e se não der certo? Elas já estavam no meio de um processo de mudanças que esperavam, que desejavam, mas por aquilo ainda não ser real dentro dela, parecia ser uma mentira. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo deixou. O portão se abriu sozinho. Eu não tenho quem abra o portão para mim. Todas as vezes que Deus não puder usar uma pessoa, Ele mesmo vai criar os meios, mas Ele vai abrir a porta para você. Se lembram da morte de Lázaro? Vamos voltar nesse texto. Quem tirou a pedra para que Lázaro pudesse sair? Os homens. Quando Jesus Cristo foi sepultado, quem tirou a pedra? Não existiam homens lá para tirar a pedra. Foi o próprio anjo que tirou a pedra. Foi o próprio anjo. Então, se o Senhor não puder usar pessoas, não é sinônimo de causa perdida, muito pelo contrário. Pessoas são uma das formas que o Senhor usa para abençoar outras pessoas. Mas o Senhor pode criar infinitas formas de nos abençoar, de nos curar, de mudar a nossa realidade, de curar o nosso destino, de nos levantar de uma forma poderosa. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Então perceba que aqui, eles começaram a orar, e não pararam de orar, até que a resposta chegou. Começaram e não pararam. Começaram e não pararam. Diga isso comigo, por favor. Começaram e não pararam. De novo, começaram e não pararam.
Mais uma vez, só para fixar, começaram e não pararam. O que na prática a grande parte das pessoas fazem? Começam e param. Um dos textos bíblicos que eu mais gosto, que é uma lição de perseverança para todos nós, é a passagem da viúva e do juiz Inico. Nessa passagem nós somos ensinados a orar sempre, sem nunca desanimar. Todos os dias aquela mulher, ela batia na porta daquele juiz dizendo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Existe um outro texto bíblico que diz: aqueles que oram ao Senhor, não deem descanso até que Ele complete toda a obra. Eu não paro de orar, eu não paro de orar, eu não paro de orar, eu não paro de orar. Eles, porém, disseram, aqui é nesse ponto que existe uma contradição na vida de muitas pessoas. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Olha como que são as coisas. Pedro foi preso. Eles começaram a orar horrores aos montes por ele. Pedro apareceu. Alguém vai avisá-los. Essa serva chega nele e fala: Pedro está lá fora. E aí eles viram e falam: você está fora de si. Eu posso entrar num automático tão profundo, que eu estou fazendo algo que eu nem acredito, mas eu me tornei uma pessoa ritualista, é o ritual. Eu faço por fazer, mas não acredito no que eu estou fazendo. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos tratar a nossa vida espiritual, a nossa fé, como um jogo de sorte e azar. Se cair, deu bom. Se não cair no lugar certo, já não tinha tanta expectativa mesmo. Perceba que eles estavam clamando por algo que, de fato, quando chegou, eles não acreditaram que tinha chegado. E eu acredito que em muitos casos, a resposta para a questão que você tem apresentado ao Senhor, não está longe. Já está na porta, querendo entrar. O que está faltando é aquela fé para dar aquele passo em direção à porta e abrir a porta para que a resposta se confirme por completo. Eu preciso crer a despeito de qualquer coisa. Era naturalmente falando impossível Pedro conseguir sair de lá? Sim, por isso que o Senhor entrou com o sobrenatural, com o impossível. O impossível que eles estavam clamando, mas ao mesmo tempo não acreditando que Pedro estava ali. Quem aqui tem a consciência que você em algum momento ali, orando por algo, você já fez uma oração que você considera ser uma oração que você fez por fazer, que você já não tinha nem tanta expectativa que talvez fosse fluir ou funcionar? A começar por mim, eu sou o primeiro a levantar as mãos. Todos nós, sem exceção. E o problema está nisso. Nós falamos tanto sobre melhorias, mudar como ser humano, colocar a casa em ordem, mas eu entendo que muitas vezes o verdadeiro problema, a raiz do problema do não acontecimento de algumas coisas, é a base do nosso relacionamento com Deus, é só falta de fé. Só que essa só falta de fé não é só, é muita coisa. Incredulidade é muita coisa, não é pouca coisa não, é muita coisa. Declare isso comigo, por favor. As minhas respostas já estão a caminho, as minhas respostas já estão batendo na minha porta. E o que você vai fazer? Abra. Você vai abrir as portas para que as tuas respostas cheguem em definitivo até você. Se coloquem de pé todos, por favor. Ao reconhecer, ou melhor,
Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Aí aqueles foram muito profundos. Era mais fácil acreditar que o anjo de Pedro estava batendo na porta do que o próprio Pedro estar ali batendo na porta. Às vezes é mais fácil acreditar que pode acontecer na vida do outro, mas não pode acontecer na minha. É mais fácil acreditar que é mais fácil para o outro do que é mais fácil para mim. É mais fácil acreditar que o outro pode ser curado de algo que eu não posso ser curado. Muitas vezes é mais fácil acreditar que as restaurações que o outro viveu são exclusivas para ele, mas eu não posso viver essa mesma realidade. Perceba que às vezes é mais simples acreditar que é outra pessoa, mas não é o Pedro, o quem eu estava esperando, o que eu estava buscando. Enquanto isso, Pedro continuava a bater, em insistência. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Na Viva, essa mesma passagem diz assim: enquanto isso Pedro continuava batendo, quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Diga isso com muita força: grandes surpresas irão chegar. Diga isso: grandes surpresas estão chegando. Diga isso: neste ano, Deus vai me surpreender por diversas vezes. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Pedro estava numa prisão, ele estava cercado. Quando ele chegou com um testemunho para compartilhar do que o Senhor havia feito na vida dele. Talvez ao longo do ano todo passado, ou até um tempo superior a esse, você só se viu cercado, mas sem nenhum testemunho para poder compartilhar. Eu tenho declarado isso pela fé, eu tenho orado, tenho clamado por isso, eu tenho ido ao Senhor com a minha alma, com o meu profundo, e eu tenho dito isso a Ele: Senhor, nesse ano eu vou testemunhar o que eu nunca testemunhei. Senhor, neste ano eu vou testemunhar o que eu nunca testemunhei antes. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Ninguém havia entendido. Vamos voltar alguns versículos anteriores. Tinha um soldado, um guarda, de um lado do Pedro e do outro lado. Pedro estava preso por correntes. Quando aqueles soldados acordaram, olharam para o lado: cadê aquele homem? O que aconteceu? Existiam 2 escoltas de guardas no processo que ele percorreu até a saída no portão. Ninguém viu nada acontecer. É dessa forma que Deus trabalha. Não vemos, muitas vezes não tem sinais, não tem menção de mudanças, mínimas que sejam, mas nós sabemos que Ele está fazendo coisas incríveis acontecerem. Feche os seus olhos neste momento. Desejando, mas não acreditando. Se você entende que o teu problema é problema de fé, se você percebe que existe uma raiz de dúvida, de medo e inseguranças dentro de você, você precisa ir ao Senhor neste momento, dizendo: meu Pai, aumente a minha fé. Meu Pai, eu quero crer, a despeito de qualquer coisa eu quero crer. Nós oramos pedindo que o Senhor aumente tantas coisas, e muitas vezes o que é o essencial, nós colocamos em segundo plano.
Então nessa manhã eu gostaria que você clamasse aos céus dizendo: meu Pai, eu quero uma medida elevada de fé. Senhor, eu quero uma medida elevada de fé. Eu não quero, meu Pai, ficar preso a essa vida de dúvidas, incredulidades. Não, chega. Não existe e se não der certo. Se o meu Deus está falando que Ele vai fazer, então Ele vai fazer. Se Deus está falando que Ele é o Deus que cura, então eu creio que Ele é o Deus que vai me curar. Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural. Se você tiver que duvidar de alguma coisa, duvide de si mesmo, mas nunca duvide do Deus de Israel, nunca duvide do poder do Senhor dos exércitos. Se você tiver que duvidar, duvide das suas escolhas, mas nunca do que Deus está falando com você. Deus, Ele prometeu a Noé, Ele disse: construa essa arca, porque um grande dilúvio irá chegar. O dilúvio chegou, como o Senhor falou que iria acontecer, aconteceu. O Senhor prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de uma descendência gloriosa, e como ele prometeu, assim aconteceu. O Senhor prometeu a Isaac: fique nessa terra e eu vou estar com você e eu vou te abençoar, e foi exatamente o que aconteceu. O Senhor abençoou Isaac, favoreceu Isaac de uma forma extraordinária. O Senhor falou com José por intermédio daqueles sonhos, e os sonhos se concretizaram. O Senhor não falha, o Senhor não falha, o Senhor não falha, o Senhor não falha. Se levante no Espírito, se levante com grande poder, se levante com grande autoridade. Deus, Ele chama o seu povo para um nível superior de fé. Fé é sinônimo de confiança plena. Você tem que confiar no Senhor. Pare de perguntar por quê e comece a dizer: eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio no Senhor, eu confio no meu Deus, eu confio no Deus do sobrenatural, eu confio no poder do Deus todo soberano, eu confio no Deus todo poderoso, eu confio nesse Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres e eu vou viver um grande milagre. Era só um milagre para tirar Pedro de dentro daquela prisão. Aquele homem estava cercado, existiam correntes que o prendiam. Algo impossível precisava acontecer, e foi o que aconteceu. Quando aquela luz brilhou fortemente na prisão, ali ele enxergou uma luz no fim do túnel, e a nossa luz no fim do túnel sempre será o Senhor. Alguns confiam em seus carros, outros em seus cavalos, mas nós, porém, confiamos no Senhor dos exércitos. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Diga isso para você até entrar no teu coração. O meu Deus pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele é o grande eu sou, é o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Jeová Rapá. O meu Deus pode, Ele pode, o meu Deus pode. Não existe nada que o meu Deus não possa fazer. Não existe nada, não existe nada, não existe nada. Pode passar pela medicina, mas nunca passará pelo meu Deus. Pode passar pelo A, pelo B, mas nunca passará pelo meu Deus. Não passará, não passará, não passará, não passará, não passará. Operando Ele, quem impedirá? Se preocupe em agir a tua fé. É dessa forma que você conseguirá agradar o Senhor. É por intermédio da fé, pela fé, pela fé, pela fé, é pela fé. Creia nisso, creia nisso, creia nisso, creia nisso. Olhe para Ele, medite nos feitos dEle, creia nele. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de milagres, Ele é este Deus incomparável. Ele é, Ele é o que é, Ele é o único que pode dizer: eu sou o grande eu sou. Ele é, creia.
O problema não é quando você não consegue ver uma saída. O verdadeiro problema é quando você já não consegue mais enxergar a Deus. Esse é o problema real. Não existe um outro caminho senão pelo caminho da fé, que nós tenhamos condições de alcançar favor diante do Senhor. Não existe um outro caminho. Quando aqueles 4 desceram aquele paralítico pelo telhado, lá fica muito claro que o que fez o Senhor parar naquele momento, tudo que ele estava fazendo foi a fé. Preste muita atenção, nós falamos muito sobre as pisadas do Senhor, mas nós precisamos começar a estudar o que fez o Senhor parar em alguns momentos. E o que fez o Senhor parar nesse contexto foi uma fé viva. Ele estava dentro de uma casa, uma multidão cercava aquele ambiente, pessoas para todos os lados, e ele estava ensinando, falando, ensinando, e de repente ele viu aquele movimento, e quando ele viu aquela ação de fé, simplesmente parou. Com a mulher do fluxo de sangue foi a mesma coisa. O Senhor estava caminhando junto com Jairo em direção à casa de Jairo para curar a sua filha, e de repente aquela mulher vem e toca na pontinha das vestes dele, e isso faz com que ele pare. O Senhor não vai parar pela nossa multidão de gritos. O Senhor não vai parar pela nossa multidão de ofertas. Até porque é mais fácil fazer uma entrega material do que acreditar no espiritual sobrenatural. É muito mais simples. O que faz o Senhor parar é fé. É fé. A fé faz o Senhor parar no meio da caminhada. Nós não podemos ser como o pai do menino que nós citamos no início da reunião. Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé. Êxodo 13:19 diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Eu confesso que eu gosto de dizer que por mais que eu tenha 30 anos, faço 30 anos este ano, a minha vida com Deus, eu sou ainda um bebê. Eu tenho 5, 6 anos de caminhada com Deus. E eu, no meu início de jornada, quando eu comecei a meditar de uma forma mais atenta na palavra do Senhor, vira e mexe eu gosto de ir para a galeria dos heróis da fé, livro de Hebreus. E eu sempre fiquei pensando, né, mas por que José? Não está escrito lá que pela fé ele disse não, aquela cilada que estava sendo preparada para ele, que pela fé, aquele homem venceu o buraco, pela fé, deixou de ser escravo, começou a governar, pela fé, ele construiu celeiros em não sei quantos lugares, vendeu para o mundo todo, pela fé. Mas lá no livro de Hebreus está escrito que pela fé, ele falou para esse povo fazer exatamente o que eles fizeram. O que eu entendi? José venceu na vida, não porque ele chegou no palácio e se tornou um grande governador, mas sim porque ele morreu acreditando. Ele morreu acreditando no sobrenatural. Já parou para pensar que ele deu uma ordem, ele teve a coragem de dar uma ordem para um momento depois da sua partida? Ele não está nem aqui entre nós mais, mas ele tinha tanta convicção. Perceba essa colocação: certamente o Senhor virá em auxílio de vocês. Pelo amor de Deus, que tamanho de fé é esse? Que tamanho de fé é esse? Às vezes nas nossas próprias orações a gente tem medo de colocar um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de coragem, com medo de uma decepção, uma frustração, uma não resposta, e esse homem vira e fala: leve os meus ossos, porque certamente o Senhor virá. Meu Deus do céu,
Fé. Fé. 1 Coríntios 16:13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Crer que é real é uma coisa, crer para viver é uma conversa completamente diferente. Talvez até o dia de hoje você creu que fosse real, você crê que acontece, mas não na sua vida. Você crê que pessoas podem ser libertas, não você. Você crê que pessoas podem ser curadas, não você. Mas Deus te convida neste momento, chamar a atenção dEle por intermédio de uma declaração, um posicionamento de fé. Eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: meu Pai, por intermédio da minha fé, por favor, pare e atente-se para a minha situação, por intermédio da minha fé, não é por intermédio das minhas lágrimas, não é por intermédio do tamanho da minha dor, mas pela minha fé, eu imploro, pare, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia daquilo que me pertence, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu clamo com a tua igreja, eu peço, Senhor, se levante do teu santo trono, se levante e faça aquilo que somente o Senhor tem o poder para fazer. Meu Pai, nós não podemos nada, nós não somos nada, nós somos pequenos, frágeis, vulneráveis, mas o Senhor é um Deus muito grande, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Jeová Jiré, Rafa, o Elohim, El Shaddai, o Senhor é o único, o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o Deus que transcende gerações, de geração em geração o Senhor é, de geração em geração o Senhor faz, o Senhor é esse grande Deus. Eu declaro, eu libero palavras de poder. Se você possui algum problema, que você se vê numa condição sem saída, eu declaro, essas cadeias serão quebradas, essas cadeias serão quebradas, essas cadeias serão quebradas, essas cadeias serão quebradas. Você vai ver a luz no fim do túnel, e essa luz é Jesus. O Senhor é a luz, Ele é o Deus que faz. Seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora, seja qual for a tua enfermidade, do corpo, da alma, do espírito, seja curado neste momento. Viva o sobrenatural, viva grandes milagres, que neste momento a tua história esteja sendo transformada, que o Senhor realize grandes feitos na sua vida neste ano. Creia nisso, creia que Ele faz maravilhas, creia que Ele faz maravilhas. Acredite nisso, acredite nisso, acredite. Comece a dizer: meu Pai, eu acredito, meu Pai, eu acredito, meu Pai, eu acredito, meu Pai, eu acredito. Este é o meu ano, este é o meu ano, este é o meu momento. Eu acredito, assim como Ana, ela se levantou naquele dia com muita fé, força e autoridade. Nós nos levantamos e possuímos para a nossa vida uma unção de restauração, uma unção de cura, uma unção de mudanças, uma unção para vivermos grandes e grandes viradas. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que aqui estão, que nessa manhã elas sejam esvaziadas delas mesmas, arrogância, orgulho, medo, dúvida, receio, incredulidades, sentimentos nocivos, crenças, fortalezas destruidoras, e que ela seja inundada pelo Espírito da fé. Tua palavra fala sobre o dom da fé. Senhor, eu quero esse dom, que a tua igreja seja tomada por esse dom da fé. Senhor, que o teu povo seja fortalecido. Eu oro para que neste ano
mudanças incríveis aconteçam. Assim como existia oração incessante por parte da igreja, naquele momento em que Pedro, ele estava sendo preso, meu Pai, existe oração incessante por parte de nós, essa igreja do Senhor. Nós, cada um de nós fazemos parte e somos a igreja do Senhor. Existe uma oração incessante, por isso eu creio que o de repente do Senhor vai acontecer. Assim como de repente o Senhor estava passando perto de onde a mulher do fluxo de sangue estava, assim como de repente naquele dia o Senhor passou perto de Bartimeu, o de repente do Senhor vai se manifestar na vida do teu povo. Que essa glória resplandeça sobre aqueles que aqui estão e sobre aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Que esse favor tome a vida de todos e que nós possamos viver o ano mais incrível da nossa história de vida, em nome do Senhor Jesus. Repita isso comigo, por favor. Eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor.